Beleza. Começou gravando. Vamos lá. Bom, primeira coisa, muito importante, esse projeto é totalmente gratuito e voluntário e a gente não está aqui falando pelos nossos entregadores, a gente está falando para a gente mesmo. E a gente sempre vai falar isso porque tem várias empresas que pedem para a gente fazer isso. Vamos lá, primeiro apresentar um pouquinho a gente. Meu nome é Letícia, eu nasci em Manaus, hoje em dia eu moro em São Paulo. Eu formei em Ciência da Computação pela UFAM em 2013. É... Só um minuto que eu tô falando com vocês e admitindo as pessoas não tinham nada, mas tudo certo. Eu formei em Ciência da Computação em 2013. Hoje eu sou engenheira de dados na Datadog, que é uma ferramenta de observabilidade, para quem não conhece. O escritório que eu trabalho é em Nova York, mas eu moro em São Paulo, então eu trabalho remoto, por opção minha. É, eu fui a primeira funcionária da Nemur. Uh, Vocês devem conhecer bastante a Nemur por aí, eu ouvi falar. Em 2017, eu entrei na AWS em Seattle, fiquei um ano lá, entrei em depressão, voltei para o Brasil, para a AWS Brasil, e aí, a partir de lá, comecei a ser arquiteta de soluções, hoje em dia sou engenheira de dados de novo. Então, eu estou sempre viajando, e além disso, eu tenho muitos cachorros. Eu tenho 3 cachorros e uma gata, e eu estou sempre fazendo alguma coisa com eles aí. Só um minuto, que tá. Só um minuto, desculpa. Beleza. E aí, Lud? Se apresentar aí rapidinho? Oi, gente. Boa tarde para todo mundo que está chegando aí. Bom, eu sou Ludmila. Eu sou nascida em Humaitá, para quem não conhece, Humaitá fica no sul do Amazonas, no interior lá. Acho que tem uns 50 mil habitantes hoje em dia já. Na minha época tinha 40 mil. Eu saí de Humaitá já tem bastante tempo. Fui morar em Manaus quando fui fazer o ensino médio. Então eu morei mais ou menos 15 anos em Humaitá e mais ou menos 15 anos em Manaus. E há quase 5 anos eu estou morando em Cape Town. Estou denunciando a minha idade, quase. E há quase 5 anos estou morando em Cape Town, que fica na África do Sul. É uma das 3 capitais da África do Sul. A África do Sul tem 3 capitais. Bom, né, como Letícia, somos frutos da UFAM. Sou formada em Ciência da Computação. Fiz mestrado, eu praticamente fiquei 12 anos na UFAM direto, ali entre graduação e doutorado. Né? Então, eu formei 2010/2, já entrei direto no mestrado, fiz o mestrado em recuperação de ali, sistemas de recomendação. Eu entrei como recuperação de informação, mas depois migrei para sistemas de recomendação, e foi quando começou minha carreira em machine learning. Depois eu já fui direto para o doutorado. Este primeiro doutorado não deu certo, por várias coisas, infinitos motivos, e muitos aprendizados. E com esses aprendizados, eu voltei esse ano. Eu voltei mais ou menos ano passado, na verdade, mas eu me matriculei agora, em março. Mas estou desde setembro trabalhando. Então, esse ano voltei para passar mais uma chuva fazendo doutorado na UFAM. Agora estou trabalhando com NLP voltada para tarefas de engenharia de software. Então, eu sou orientanda da professora Tayana. E sou tech lead na Bemol Digital, né? Acho que, enfim, não preciso falar muito da empresa, todo amazonense conhece a Bemol. A Bemol Digital é o segmento de tecnologia, né? Então, a Bemol, ela tem várias vertentes, tem a parte financeira, tem a parte de varejo e tem a parte de tecnologia, que é a Bemol Digital. Já estou trabalhando lá há algum tempo, já é minha segunda vez, minha segunda passagem pela Bemol. Eu trabalhei anteriormente, quando eu estava no doutorado ainda, eu comecei a trabalhar na Bemol, vim embora, e quando a Bemol se tornou remota, voltei como engenheira de IA, e desde o ano passado sou tech lead de IA, mas uma tech lead que trabalha com processos. Então eu cuido de toda a parte de processos do time, processos de... Pois é, né, Micas? Temos aqui um time de pessoas que já passou pela Bemol.
E, inclusive, a minha primeira passagem pela Bemol foi com o Bruno, que está aí. Bruno trabalhou junto comigo. E na segunda passagem trabalhei com o Micas. Né, Bruno? E então, tem trabalhado com essa parte de liderança técnica de IA e com toda a parte de processos de maturidade do time, né? Então, a gente é um time que está crescendo muito e ficando muito maduro. E aí eu tenho tocado essa parte. Bom, eu sou mãe de um doguinho, o Scooby, que é um Beagle, a coisa mais fofa de 9 anos. Sou casada com o Christian, que também é um fã, formamos juntos, né? Uma história de muita gente não fã. Eu gosto muito de moda, então um pouquinho sobre a minha parte pessoal, né? Gosto muito de moda, uma boa caipirinha, de esportes, apesar de, como eu gosto de comer muito, sou gordita, mas gosto muito de esportes. E as pessoas às vezes não imaginam, mas faço trilha. Aqui na África do Sul a gente faz muita trilha, então venho praticando algumas coisas diferentes do que eu fazia no Brasil. E, bom, adoro viajar, acho que com muita gente, né? Então, é uma paixão por viajar. E quando a gente mora fora, eu acho que isso floresce um pouquinho mais. A gente conhece muitas culturas diferentes. E é isso, gente. Um pouquinho sobre mim. Agora eu vou passar a bola para a Letícia. Legal. Eu acho que antes de falar aí do que é o Mentoria Baré, eu acho que a primeira pergunta que vem é o que é mentoria e por que eu preciso de mentoria, né? Então, de forma muito simples, eu diria que mentoria é pedir ajuda. É, é conhecer alguém que é parecido com a gente, que pensa como a gente, ou que já viveu alguma coisa que a gente ainda não viveu, e que pode nos ajudar, seja com a sua experiência, seja com algum, sei lá, algum conselho de como que você pode fazer o que você precisa. Então, engloba todas essas áreas aí eu diria até que coisas pessoais, do tipo, como foi uma experiência de morar no exterior, ou como você lida com vida pessoal e trabalho, coisas desse tipo. E eu acho que a ideia mesmo é todo mundo se ajudar, criar uma comunidade. E eu diria que por que você precisa de mentoria? Eu acho que tem alguns objetivos que pessoas podem ter. Então, eu posso dizer assim, eu estou em começo de carreira, estou fazendo faculdade e não sei para que área eu vou, preciso conhecer pessoas de diferentes áreas para me contar um pouquinho como que é aquilo, como que é ser desenvolvedor, como que é ser arquiteto, como que é ser da parte de infraestrutura, de redes. Então, eu lembro que quando eu estava na faculdade, eu tinha a ideia de que a única opção que eu tinha era ser desenvolvedora de software. E eu lembro que tinha muita gente que, apesar de fazer ciência da computação, não gostava exatamente de programar. E ali, naquele momento, não era muito claro que dava para fazer outras coisas, não tinha ninguém para quem perguntar. Então, eu acho que é muito essa ideia de, cara, estamos no mesmo barco, algumas pessoas são mais velhas, outras mais novas, algumas já viveram experiências de um jeito, outras de outro jeito. Então, eu acho que ir atrás de uma mentoria é trocar ideia, principalmente, conhecer pessoas e entender perspectivas diferentes. Então, eu acho que muito mais sobre a comunidade em si. Então, a ideia que a gente quer passar aqui é que todo mundo é bem-vindo. A gente está aqui nesse projeto simplesmente porque a gente acha que é importante. E também tem uma questão cultural. Então, hoje a gente. Eu tive uma experiência quando eu estava na faculdade que antes a gente não tinha. A gente não entendia que as pessoas de Manaus eram tão boas quanto o resto do país. A gente era muito mais isolado. E aí, em determinado momento, a gente se deu conta de que era possível criar uma empresa e que fornece serviço para o Brasil inteiro, que era possível trazer empresas novas para a região, porque a gente é bom, porque tem pessoas que podem trabalhar aqui, que é possível ir para o exterior, que é possível ter diferentes cargos, e que hoje
pelo menos a minha geração, tá todo mundo fora, assim. Eu acho que muita gente foi pro exterior e sente um pouco essa falta de, cara, a gente precisa conversar, a gente precisa mostrar pro pessoal de Manaus os caminhos que a gente trilhou, o que, que é possível fazer e também aprender com eles, o que está acontecendo lá, o que, que são as novas coisas que as pessoas lá estão fazendo. Então, acho que é mais ou menos essa ideia. Mesmo que você não tenha uma super dúvida, que você precise de muita ajuda, às vezes a gente só quer trocar ideia, entender ali, tipo, um exemplo pessoal, tipo, muita gente me pergunta, poxa, por que, que você voltou dos Estados Unidos, sabe? E, tipo, cara, vamos trocar uma ideia, entendeu? Então, acho que é essa a ideia. Hoje a gente vai falar um pouquinho aqui de como que a gente se organizou com essa ideia de, cara, vamos voltar, vamos criar uma comunidade, as coisas que a gente acredita, como que vocês podem participar de diversas formas, seja sendo um mentor, seja sendo um mentorado, seja numa organização, seja na comunidade, e, e é isso. Então, se vocês tiverem dúvidas, eu acho que tudo bem interromper e perguntar, acho que não tem problema, isso aqui é para ser mais um bate-papo, uma conversa mesmo. Beleza? Legal. E quem que faz o projeto acontecer? Então, acho que principalmente, acho que a resposta mais simples para essa pergunta são pessoas que em algum momento fizeram parte da história de Manaus. Eu não digo nem que nasceu em Manaus, mas que morou em Manaus, que teve uma parte significante da sua vida lá. Eu acho que a pessoa, muita gente que, mesmo que não tenha nascido em Manaus, tem um carinho muito grande, estudou da UFAM, entende essa região como especial. E eu acho que a ideia aqui cara, vamos juntar as pessoas de tecnologia, as pessoas que fazem tecnologia, as pessoas que querem fazer tecnologia em Manaus. E hoje a gente tem pessoas espalhadas no mundo inteiro, então, tanto no Brasil, morando em outros estados, quanto no exterior. Então, são pessoas que estão super abertas para conversar, podem estar trabalhando como mentor, como ajuda ali pontual numa conversa, que estão na Europa, que estão nos Estados Unidos, que estão na África, então, que podem ajudar aí de diversas formas e que também são de áreas diferentes. Então, áreas de tecnologia, de cargos diferentes. Então, basicamente, essas são as pessoas, são todo mundo parte ali de Manaus, da UFAM, e eu acho que a ideia também é extrapolar um pouco a UFAM, trazer ali outras faculdades também para colaborar e trazer essa ideia. Beleza. E complementando, né, além de a gente trazer as faculdades, a gente também quer atingir os profissionais de Manaus, então queremos criar uma comunidade ampla com todo mundo que é do Amazonas. A gente está colocando Manaus, né, mas muitos de nós moramos em Manaus durante um tempo, não necessariamente de Manaus, mas eu acho que devolver para o nosso estado o que a gente recebeu, né, vocês vão ver daqui a pouco a carinha de todo mundo que está idealizando esse projeto do início, e todos nós passamos pela universidade pública, e para a gente ter recebido uma educação de qualidade fez a gente chegar onde... Olá, oi, Jacó. E para a gente ter recebido uma educação de qualidade e de forma pública fez a gente chegar longe e, enfim, todas as posições que nós alcançamos, e a gente quer devolver um pouquinho disso, né, para o nosso local, para a nossa cidade, para a nossa universidade, mas atingir a todos de tecnologia da cidade. Então, olhando para os nossos princípios, né, para o que a gente acredita, além disso tudo que eu acabei de falar, a gente, né, tem muito essa questão de, poxa, né, a gente vê tanta gente chegando longe, em empresas legais, em posições legais, e fazendo coisas muito bacanas pelo Brasil e pelo mundo. E por que não trazer todo mundo junto, né? Então, por que não mostrar para muitas pessoas que às vezes ainda não enxergam ou, né, ainda não perceberam que é possível, que, enfim, que nós do Amazonas e nós de Manaus, da Universidade Federal, da Universidade Estadual, né, dos institutos federais, enfim, qualquer universidade, a gente pode chegar
E a gente precisa aproveitar as oportunidades, e eu acho que se juntar em comunidade é uma oportunidade muito incrível. Comunidade, ela não é só enfim, né, é como a gente tem visto muito em tecnologia, mas acho que a comunidade ela já começa dentro da universidade, né? Eu, pelo menos, a minha turma era uma turma super unida, foi uma turma que eu acredito que a gente chegou na formatura como uma das maiores turmas formadas de ciência da computação, porque nós nos unimos em comunidade e a gente, né, vamos lá, todo mundo vai chegar junto nesse negócio. E esse é o poder da comunidade. Não ir, uma pessoa não ir sozinha, né? Ela levar todo mundo. A gente também acredita muito no poder do feedback. Quando você tem um feedback sobre quando você tem uma jornada e você tem um objetivo, quando você tem um feedback, você sabe se você está nesse objetivo, se você está na caminhada correta, né? E quanto antes a gente tem feedback, melhor ainda. Ai, sim, né? Nossa, imagino. Nossa, super imagino. O meu time é totalmente remoto e a gente passa por essa questão de, tipo, como a gente se sente um time, uma comunidade, a gente se conhece estando pessoas totalmente remotas, pessoas em lugares, em fuso horários diferentes, né? O meu time tem eu na África do Sul, tem pessoas no Nordeste, que é um fuso horário já diferente de Manaus, pessoas em São Paulo. Então, isso é um desafio, e a gente, enfim, vai, né, conquistando aí, vendo formas de fazer isso. Então, quanto antes a gente tem feedback, a gente sabe se a gente está treinando o caminho certo e se a gente está chegando lá e não, né, consegue rapidamente voltar para os trilhos. Então, a gente é um princípio nosso ser sempre um canal de feedback aberto, né? Todos os mentores, todo mundo que estiver envolvido. A gente comemora conquistas e eu gosto muito de enfatizar que conquistas, elas são cada conquista, cada pequena conquista. Muitas vezes nós achamos que conquistas são grandes coisas, eu consegui um super emprego, ou eu passei numa disciplina, né? Mas cada vez que você conseguiu entregar um trabalho, cada vez que você fez uma prova e cada vez que você, enfim, conseguiu tirar uma nota boa, é uma pequena conquista que vai fazer parte de uma grande conquista. Então, uma grande conquista ela é feita, para mim, na minha opinião, de pequenas conquistas e alguns reveses que fazem a gente aprender para ter novas conquistas. Eu citei no início, né? Eu já fiz doutorado e não deu certo no ICOMP. Diversas coisas pessoais, enfim, muita coisa. E eu aprendi muita coisa com esse meu revés. E agora que eu voltei, eu sou outra pessoa, me tornou uma profissional melhor. E eu acho que por isso eu cheguei a uma posição de liderança de forma rápida. Então, a gente tem muitos aprendizados nos reveses e fazem com que a gente alcance outras conquistas e conquistas maiores. Então, a gente não pode... Volta! Micas, tu volta sim. Vou te arrastar pela orelha, mas você vai voltar para o mestrado. Tudo tem sua hora. Tudo tem sua hora. O meu doutorado não foi naquele momento, lá em 2000 e bolinha. Está sendo agora e vai ser agora. Então, acho que a gente tem momentos da vida e a gente tem que perceber isso e aprender com esses momentos. Então, comemoramos conquistas, todas as conquistas, cada metro que a gente anda é uma conquista. Tratamos de inclusão e diversidade de forma ativa, assim, vocês já estão vendo que são 2 mulheres apresentando, então a inclusão já começa aqui, em computação, né? Então, ter 2 mulheres apresentando e criando um grupo, já estamos vendo aí, então a gente tem esse princípio, é muito forte para a gente quer... O nosso olhar é para o Amazonas, né? Não existem diferenciação de pessoas. Nós somos pessoas de tecnologia e todo mundo é muito bom e pode chegar onde quiser. A gente está construindo uma comunidade de suporte, né? Então, esse é um dos princípios, né, grandes aqui. Então, é ter uma comunidade e uma grande comunidade de suporte. E não só suporte dos mentores, mas suporte entre mentorados e mentores, pessoas que não queiram ser mentores nem mentorados, mas querem contribuir com as pessoas. Então, né, suporte sempre é bem-vindo. E a gente, né, quer principalmente o nosso objetivo, mentoria, troca, compartilhamento, né, eles são sempre gratuitos, então a gente está aqui totalmente né, de forma gratuita e apenas, né, para querer passar conhecimento, para passar um pouquinho do que a gente sabe. E todo mundo sempre tem alguma coisa para passar, então
Não pensem que, porque estão, às vezes, na universidade, né, só podem ser mentorados, não, todo mundo sabe um pouquinho, e pode fazer essa troca, e pode fazer esse compartilhamento, só basta querer. Beleza? Já. Então, como participar? Você pode olhar para isso de 4 formas, né? Uma forma é nós sermos uma comunidade. Então, não quero ser mentor, não quero ser mentorado, mas quero estar inserido numa comunidade e quero contribuir, né? Então, a gente quer que todos nós estejamos sempre contribuindo com essa grande comunidade que a gente está criando. Então, seja trocando, né, uma ideia, trocando experiências lá no nosso canal do Discord, né? Então, a gente já vai mostrar um pouco dos nossos canais. Então, toda a experiência é válida, toda troca ela é interessante, e isso é ser comunidade, né? É trocar experiências no final do dia. E não importa a experiência, eu acho que a nossa experiência, ela sempre ajuda alguém, independente de se somos mais velhos, se somos mais novos, eu acho que a gente sempre passou por alguma coisa que pode ajudar uma outra pessoa. Então, uma forma é você estar na comunidade, estar trocando essa experiência. A outra forma é como mentor, então trocar a experiência de uma forma, né, mais de você dando mentoria. A gente vai ter formas de apoiar os mentores, né? Então, não se preocupa se você não sabe, não sei como ser mentor, mas tem alguma coisa para passar aqui, eu queria ser, então a gente vai ter uma forma de apoiar, né, de dar um ferramental ali, de explicar como mais ou menos ser um mentor, e aí assim todos nós vamos aprendendo juntos. O outro formato é de ser mentorado, né? Então, em algum momento você olha para alguma pessoa que tem, né, que tem alguma skill, algum conhecimento, alguma coisa ali que você acha que vai ser interessante para você, alguma experiência, né? Seja, mora no exterior, como é morar no exterior, isso é um formato de trocar experiência, né? De você procurar um mentor, ou então, quero fazer pós-graduação, estou em dúvida se faço pós-graduação, se vou para o mercado, como é que é isso? Você consegue, né, procurar uma pessoa que teve as duas experiências e que ela com certeza vai ter muita coisa para te passar. Eu quero ser um desenvolvedor de software, eu quero trabalhar numa empresa americana, como que eu faço? Então, sempre tem alguma coisa ali para a gente aprender e a gente também sempre tem alguma coisa para passar. Então, eu gosto muito de dizer que, no fim, todos nós somos mentores e mentorados, né? Eu sou mentora, mas eu também, em algum momento, sou mentorada. Em algum momento, eu tenho alguma coisa que eu quero aprender. E eu procuro uma pessoa que eu acho que tem aquela experiência, né? Que viveu aquilo para conversar. Né? Então, por exemplo, quando eu virei liderança, eu procurei várias pessoas que estavam, que já tinham sido líderes em algum momento. A Letícia foi uma das pessoas, por exemplo. Eu falei, Letícia, virei liderança, não sei como fazer isso, o que é isso? Socorro. Então, eu acho que a gente sempre é mentor e sempre é liderado em algum momento, e a gente sempre tem alguma coisa interessante para passar. Então, você está aí, eu sou aluno de graduação, não tenho nada para passar, estou aqui no 5º período, não vivi nada. Você sabe algoritmos no 5º período. E tem alguém que está querendo transicionar de carreira, está vindo da administração. Não sabe nada. Então, você já tem alguma coisa para passar para ela. Você já tem aquela experiência. Então, vá lá, mentore essa pessoa, ofereça né, essa sua expertise na comunidade. Não tenha vergonha, e todos nós sempre estamos em formação e amadurecendo e ganhando experiências e conquistando novas coisas. Então, acho que todo dia a gente aprende alguma coisa para passar para alguém. E por último, a organização da comunidade. Oi? Desculpa, te cortei. Eu queria falar um pouquinho ali do primeiro da comunidade, que além de ter ali o espaço, eu até. É uma piada antiga, assim, que só quem é antigo vai entender. Que antes a gente tinha o grupo do Cascom, que era um Google Groups da vida, na verdade era Yahoo Groups. Era Yahoo Groups. E era um grande classificado, assim, a galera mandava notícia, um monte de coisa, e tinha muita discussão, que foi antes de existir lá, sei lá, grandes grupos de WhatsApp. Então eu acho que a ideia que a gente tem hoje é, tipo, formar isso também, assim, independente se você vai mentorar alguém em algum momento, independente se você vai ser mentor em algum momento, se você vai ser mentorado, cara, entra lá no grupo, troca uma ideia, vamos, sei lá, divulgar vaga, fazer classificado em Manaus, sei lá, qualquer coisa. Eu acho que essa troca aí já ajuda bastante, sabe? Sim. Super, super.
Nossa, eu lembro que a gente, no Cassicom, trocava ideia até de, tipo, mudar datas de provas. Era muito bom aquele grupo. Amava. E por último, a gente tem o tópico de organização. Então, essa comunidade, ela está nascendo, ela está em organização, em expansão, em ajustes, né? Estamos aí, todos nós que estamos envolvidos somos pessoas que trabalhamos, então a gente está doando ali um pouco de tempo que a gente tem para fazer nascer essa comunidade. Então, a gente precisa de bastante ajuda e a ideia é que todos possam contribuir, isso não vai ser uma coisa centralizada, né? Então, a gente tem bastante coisa para fazer, site, enfim, automatizações de várias coisas quando as pessoas entrarem, né? Elas poderem receber conteúdos ali no Discord. Então, tem bastante coisa e eu acho que com muitas mãos, a gente sempre faz uma coisa muito melhor do que a duas mãos, né? Então, a ideia é que todo mundo participe e nós sejamos muitas mãos e isso cresça. E, enfim, isso não é uma coisa minha e da Letícia e do Germano e do Guilherme, é uma coisa de todos nós. E a gente espera muito que todo mundo participe ativamente e ajude a organizar e faça crescer e traga ideias para a gente. Só complementando, acho que a ideia não é que o grupo é de alguém, acho que o nosso grande objetivo é ser orgânico, assim, então todo mundo se apossar disso e usar da melhor forma possível. E contribuir também. A gente é só a sementinha. E então, como que eu busco mentoria, né? Como que eu atinjo? Como é que eu chego lá? Como que eu penso? Como é que eu enxergo esse processo? Então, acho que o primeiro passo é pensar, eu quero mentoria, né? Quais são os meus objetivos? Não tenho objetivos e quero descobrir. Preciso de ajuda para descobrir isso, né? Eu estou aqui confuso, às vezes estou na faculdade, não tenho a menor ideia das carreiras que eu tenho, das empresas, de como fazer um processo seletivo, né? Vou para o mestrado? Vou para o mercado? Então, assim, tem muita coisa acontecendo sempre, o mercado também muda bastante, né, o tempo todo, e aí, às vezes, você está nessas encruzilhadas e sem saber. Então, né, eu preciso de mentoria? Tá aí, se você já está nessa encruzilhada, ou se você já tem um objetivo, sabe onde quer chegar e quer um apoio, né, quer trocar com pessoas mais experientes, já tem experiência naquele objetivo onde você está querendo chegar, então você já está pronto para iniciar uma mentoria. E aí, qual é o próximo passo? Então, encontrar essa pessoa que tenha um match com o seu objetivo, ou que tenha um match com o seu perfil, dado que você não sabe qual é o seu objetivo, você quer encontrar, mas, né, você quer conversar com uma pessoa ali que seja meio parecida com você de alguma forma, né, ou que tem alguma carreira que te saltou aos olhos, que te interessa. Então, você vai entrar no nosso canal do Discord, né, que tem a figura ali de baixo, né, então a gente já tem um canal, que já tem os canais lá dentro todos montados, né, então se você quer ser mentor, se você quer ser mentorado, pode trocar depois, pode. E aí você vai olhar lá no nosso canal Mentor Match, tem os perfis dos mentores, então todo mundo que está entrando nesse projeto como mentor, né, quer ser mentor, está indo lá e colocando o seu perfil. E aí, ó, Letícia mandou aí no chat o link do Discord. Então você entra lá, olha a bio desses mentores, ficou com dúvida, ainda não sabe muito bem se, né, aquele mentor faz sentido com você, troca uma ideia com ele, chama ele no Discord, troca uma ideia, explica ali em que ponto você está da sua carreira e o que você está pensando, né, quais os seus objetivos de mentoria, e entende se ali você tem um casamento e que aquela pessoa ela vai conseguir te alcançar esses objetivos que você está traçando ou está querendo traçar, né? Então, esse é o nosso passo 2. Passo 3, nos nossos perfis dos mentores, vocês vão ver que cada mentor, né, além de falar lá suas skills, né, um pouquinho sobre ele, formação e tal, tem o link para o Calendly de cada mentor. E aí, você escolheu o seu mentor, agora você vai lá no calendário dele, no link do Calendly, e marca o seu horário. Todos nós estamos usando o padrão de 30 minutos, mas se você quer conversar por 1 hora, então marque 2 slots seguidos, né? Pode ficar à vontade. A ideia é só que a gente tenha esses slots liberados, porque algumas pessoas às vezes não têm muito tempo, preferem conversar meia horinha só,
e outras pessoas, né, querem conversar 1 hora, porque tem bastante coisa para falar e tal. Então, usem aí essa estrutura. E aí, mentoria marcada, beleza, e agora como é que eu faço? Né, depois que eu marquei. Se organiza, né, tenta pensar sobre você, sobre o seu perfil, para você, quando chegar nessa conversa, passar o máximo de informações para o mentor, para ele te conhecer, para ele entender como te direcionar da melhor forma possível. Eu não sei, né, acho que vocês já viram bastante pela universidade, a gente aprende de formas diferentes, a gente assimila coisas na vida de formas diferentes, então, na mentoria, cada mentor ele tem que entender ali, né, como a melhor forma de vocês atingirem aquele objetivo, como que vocês vão medir aquele objetivo. Então, assim, você tem um compromisso, esteja no horário marcado, né, como a gente já falou, os mentores aqui, todos estão doando o seu tempo, e todo mundo, né, trabalha, tem outras coisas, então, assim, né, tem aqueles minutinhos preciosos ali para todo mundo. Então, esteja lá no seu horário, né, leve o máximo de informações possíveis sobre você, né, sobre a sua formação. Se você já tem alguns objetivos, leve os seus objetivos. Se você só tem várias dúvidas, leve todas as suas dúvidas, esteja lá tudo certinho, anotadinho num bloco de notas, e vai trocando essa informação e entregue tudo que você puder ali de informação para o mentor, né, e para o mentor conseguir traçar aí uma caminhada, e aí vocês terem uma caminhada juntos, beleza? Lud, e aí, só para complementar aqui, legal, quero também ser mentor, como é que eu faço? Que eu acho que a gente não botou aí o passo a passo. Mas eu acho que o caminho inicial ali é o mesmo, tudo vai estar concentrado no nosso canal do Discord. Então, você entra lá, escolhe o seu perfil também de mentor. Se você quiser ser mentor e mentorado, só me dá um toque que eu consigo mudar a permissão de vocês. E aí, para ser mentor, você precisa primeiro escrever sua bio e postar no canal de Mentor Match, que é basicamente dizer, tem um template lá, é basicamente você dizer suas informações principais, o que você gosta de trabalhar, que tipo de experiência você já teve, e criar ali o seu calendar, que é uma ferramenta gratuita, onde você pode dizer, eu tenho livre todas as terças de manhã, ou todas as quartas de manhã, e aí deixar esse tempo ali disponível para as pessoas, caso alguém se interesse aí por ser mentor também. Isso mesmo. Tem lá o template logo no início do canal, Mentor Match, e aí você só também olha dos outros mentores, né? Já dá uma inspiração ali. Já temos alguns postados por lá, então vai ter bastante inspiração já para fazer o seu perfil. Organização, né? Então, uma das tarefas que a gente tem, além de mentor, mentoria, né, ser comunidade, é a organização dessa comunidade. Como a gente falou, ela está começando, né? Nós somos as sementinhas, está aí a cara das sementinhas. Acho que todos estão por aí, Germano, Guilherme, dá um oi aí, dá um oi, Germano. E todos nós estamos trabalhando nessa organização inicial, né, da comunidade. Aqui a gente tem uma organização de tarefas, né, então a gente está tentando, sempre que a gente vai pensando em coisas bacanas que a gente quer trazer, fazer a lista de tarefas, e como vocês veem, tem muita coisa para fazer, muita coisa bacana que a gente quer colocar, mas, né, o tempo é um pouquinho curto, então todos são bem-vindos para ajudar a gente, né, a crescer isso aqui, a deixar bem legal, um espaço bem bacana, com muita coisa acontecendo, muita troca acontecendo, e como a gente fazer isso, né, tem automatizações, como eu já falei antes, né, cuidar ali do Discord, fazer o nosso site, né, que a gente começou ainda não conseguiu ir para frente com o site, estamos só com o GitHub por hora, então eu acho que tem bastante tarefa e todo mundo é bem-vindo, né? Mas estamos começando aí, Germano, Guilherme, eu e Letícia. Todos da UFAM, gente, todo mundo velho da UFAM. Macaco velho de UFAM. E eu acho que é isso, né? Em relação à organização, tem bastante coisa, então, né, quer fazer alguma coisa, não sabe como, não sabe o que seria melhor, conversa com a gente, né? Manda uma mensagem que a gente pode te ajudar se você não tiver alguma coisa ali de cara que queira fazer, né? Ou acha que não pode fazer, mas no fundo você pode, sempre dá. Então a gente está aí. E reforçando ali, a gente tem
vagas abertas de administrador do Discord e administrador de favor. redes sociais, que eu acho que é o que dá mais trabalho. Gente, dá muito trabalho ser blogueiro. Não tem sido fácil. Essas são as nossas redes, né? Então a gente tá atualmente com o servidor do Discord, né? Tem o Instagram, segue lá nós, compartilha nosso conteúdo. Está sendo suado, tá saindo, a gente tentando ser blogueira. Temos o GitHub também, nossas tarefas estão lá no GitHub, inclusive, essa listinha de tarefas que vocês viram. Então pode dar uma besorada por lá e, enfim, né, se quiser contribuir com algo, é só falar com a gente, só falar com a Letícia, que está sendo aí, tá coordenando essa parte de tarefas. Esse é o nosso e-mail, contato@mentoriabaré.tech. Então podem entrar em contato, né, se precisarem de alguma coisa, alguma ajuda. Mas no geral estamos lá pelo Discord, todos nós, né? Eu, Letícia, Germano, mas já tem mais mentores, já tem outras pessoas. Tem Alex, tem Jailson, tem bastante gente lá pelo Discord. Então, também qualquer coisa pode, né, falar com a gente por lá. A Letícia mandou o link do Discord aí no chat, para quem entrou depois ou quem acabou não vendo. Então, já vai cair direto por lá. E eu acho que é isto. É isso. Acho Esse que é a o gente nosso pode abrir aí grupo. para perguntas, se alguém tiver. Uhum. Eu queria agradecer a vocês pela apresentação. Assim, eu acho que a melhor forma de organizar pode ser levantando a mãozinha, né? Aí fica uma lista legal. E eu queria aproveitar e falar que quando vocês falam que vocês são pessoal antigo da UFAM, no meu coração vocês sempre são os jovens, né? O pessoal que eu vi entrando calor, então. Não, eu sempre conto a história que você se assustou quando me viu no fã em 2009. Que eu Sabe? Gente, conheço a o André aí Letícia, desde a Letícia criança, desde criança. é uma geração que passou pelo Ecomp, entendeu? É uma família. Todos os irmãos que Uhum. passaram pelo Ecomp. Isso, todos os irmãos. Sim. Eu acho que eu conheço todo mundo desde 2002. Tem muita Uhum. gente. Até Caraca. 2000 e formei em 2013, acho que até 2015 ali eu conheço a galera. Depois disso não conheço mais. Vamos olhar aqui a Legal, acho lista que de. tinha Cadê? alguém ali. Opa, apertei errado. Cadê a lista? Opa. Olha, alguém levantou e baixou a mão, né? Aí, Isabela. Ali, a Isabela. Olá, boa tarde. Boa Minha tarde. principal dúvida é, eu tô, da metade pro curso, né? Tô entrando naquela área esquisita, onde a gente tá terminando o curso, e já tá começando a estagiar, mas não sabe muito bem como vai ser o futuro, etc, etc. Eu gostaria de perguntar, o que definiu para vocês depois que você, assim, fechou o estágio, fechou o curso, qual é esse caminho que eu quero seguir, é essa área, sabe, é essa especialização que eu quero seguir para minha vida. Legal. Eu acho que o jeito mais fácil é experimentar dentro da faculdade. Como você falou ali, já tem estágio, tem pesquisa. Isso aí já dá para ter uma ideia do que você quer. Tipo, dando meu exemplo, eu comecei a fazer isso muito cedo. Então, acho que no segundo período eu estava fazendo pesquisa. Eu acho que eu dei sorte ali de entrar num grupo de pesquisa que eu gostei, que foi ali de recuperação de informação na época. E aí eu comecei a trabalhar com isso dentro da Nemu, que era uma empresa que acontecia ali dentro da universidade na época. E nessa experimentação eu me descobri como desenvolvedora. Então, eu acho que isso ajuda muito. Se você não tem tempo suficiente para experimentar mais, no caso, cara, vou acabar a faculdade, preciso resolver minha vida, preciso ganhar dinheiro. Cara, troca ideia, tipo, conversa com as pessoas. Eu acho até que a gente pode ajudar nisso em colocar os diferentes carros que existem. Então, por exemplo, posso ser desenvolvedora, posso trabalhar com teste, com qualidade, com produto, posso ir para uma área mais especializada de tecnologia, tipo machine learning, posso ir para a área pública fazer concurso, virar professor. Então, existem muitos caminhos e eu acho que tem gente ali de todos esses caminhos para conversar. Então,
talvez se você tem uma ideia já do que quer, ou se está completamente perdida, seja um caminho. E todo mundo tem vivências bem diferentes, né? Inclusive da universidade e do pós-universidade, né? No meu caso, eu não experimentei tanto, eu experimentei muito dentro da universidade. Eu já entrei na universidade sabendo que eu queria ser pesquisadora. Então, assim, né, não foi muito, eu tive uma indecisão, eu só não sabia, não conhecia as áreas, eu não vim de computação, eu não vim de um ensino técnico, né? Então, eu aprendi a programar totalmente dentro da universidade e eu fiquei, né, eu tive todo aquele início conturbado de quem não veio do técnico, mas eu sabia que eu queria ser pesquisadora, então eu já sabia que eu ia fazer mestrado e doutorado no primeiro período, era tipo isso. Então, quando eu pensava em mercado de trabalho, eu pensava em ser pesquisadora. Apesar de eu querer ser pesquisadora, eu não queria ser pesquisadora professora, né? Eu não tinha uma intenção de dar aulas, de ir para uma universidade. Eu tinha mais uma intenção de trabalhar como pesquisadora na indústria. E ao ir para machine learning, que eu também não fui porque eu queria, era uma área que estava, na época ainda não era muito popular, era zero popular, gente, assim, não tinha essa popularidade que tem hoje em dia. E eu fui parar na área de machine learning, por um acaso, e eu me apaixonei. Então, quando o hype de data science começou, eu já sabia que se eu fosse para o mercado de trabalho, eu ia trabalhar como data scientist, porque era uma área muito correlata, né? O que eu estava fazendo na universidade. E foi fácil entrar justamente porque eu estava fazendo pesquisa em machine learning naquela época, lá nos primórdios antes de começar o hype. As pessoas que trabalhavam com machine learning eram muito poucas, e elas normalmente estavam na universidade, elas estavam fazendo pesquisa, né? Estavam fazendo mestrado, doutorado, então essas pessoas foram as primeiras que saíram catando, desesperados para vaga. Eu recebia muito contato de vaga, era muito louco. E aí foi meio que natural eu ir, mas o meu é mais sem graça, né? Porque o meu eu já sabia que eu queria ser pesquisadora, depois que eu fui para machine learning eu já sabia que eu queria ir para data science. Então, meio sem graça, mas pro meu caso foi assim. Queria aproveitar e pedir para o Germano e o Guilherme responderem também, já que é uma pergunta bem ampla. Germano, quer falar primeiro? Não, pode mandar bala aí. Beleza. Para quem não me conhece, eu sou o Guilherme, eu sou daquele da foto ali. Bom, a pergunta foi em relação a escolher, né, tá nessa zona sombria entre o meio e o fim ali do curso. É complicado mesmo. Assim, eu gostava de bastante coisa na universidade. Assim, eu gostava de umas matérias meio estranhas, tipo compiladores e tal. Eu me dava bem em algoritmos, então foi meio natural para mim também seguir a parte de programação, mas assim, até uma coisa que eu acho interessante até adicionar nessa discussão é que não é que escolher uma área não necessariamente significa que você vai trabalhar com aquilo ali pro resto da sua vida. Acho que isso é importante falar. Porque, assim, por exemplo, o meu caso, eu comecei como programador, aí eu comecei, um dos meus primeiros trabalhos, eu trabalhei com back-end, aí depois eu fui para mobile, que não tem nada a ver, aí depois eu fui trabalhar com front-end, JavaScript, que não tem nada a ver com mobile, aí depois eu trabalhei como full stack, e hoje eu trabalho na AWS com cloud, que não tem nada a ver com nada. Então, é um negócio assim que... E as experiências que você tem, elas são... elas agregam, né? Parece que não agregam, mas elas agregam, né? Você... É muito válido. No mínimo, você vai ter empatia por outras áreas, vai entender como funciona, vai ficar mais fácil para você interagir com pessoas de produto, por exemplo. Então, acho que é assim, você pega uma área que tenha que você tenha mais afinidade, seja qualidade de software, seja engenharia de software, produto, programação, e começa por ali, e age ali como... E usa essa experiência para experimentar outras coisas também, para ver se você gosta. Fatíssimo.
comigo foi muito parecido com o Guilherme. A diferença é que quando eu entrei na faculdade, eu estava terminando já um curso de biologia, então eu já era meio idoso para minha turma. E hoje eu trabalho com jogos. Quando eu entrei na faculdade, eu queria trabalhar com jogos, mas que negócio, quando o aluno entra no Instituto Xavier, ele vira para o professor Xavier e fala: meu poder é querer, e o professor Xavier fala, né, que querer não é poder, então a gente tem que se virar com o que a gente tem. Muita parte da minha carreira foi simplesmente trabalhando para manter minha família, minha mulher, filho, pagar aluguel, essas coisas. Mas eu sempre tinha esse viés de jogos, eu sempre tentei compartilhar, tanto que muitas das minhas oportunidades vieram de coisas de tipo, eu fiz um hands-on lá na faculdade sobre uma biblioteca de fazer jogos que eu aprendi. E isso serviu para eu ser indicado por um colega para trabalhar numa empresa. E aí nessa empresa, o pessoal, tu trabalha com jogos, tu gosta de jogos, então entra nesse projeto. E assim, o que eu indico experimenta, testa, aproveita as oportunidades. Se você tem uma área específica, pratica, deixa as pessoas saberem que você tem interesse naquela área, construa coisas na medida do possível, do tempo, faça protótipos, crie projetos, divulgue, e fora isso é experimentar mesmo, ver, porque às vezes, por exemplo, eu trabalhei muito tempo como web developer, tanto full stack, tanto back-end, tanto front-end, e não era meu sonho, mas me divertia bastante, então se eu tivesse que voltar a trabalhar com isso, eu não estaria, tipo, morrendo, mas experimenta, curte, aproveita a oportunidade que tu tiver, e é isso meio que eu dou de indicação para todo mundo. Legal. Eu acho que tem outra pergunta aí do Iago. Olá, olá, boa tarde, bom dia, boa noite. Primeiro, eu queria agradecer a todo mundo pela iniciativa, uma coisa muito legal, assim, porque eu acho que como vocês, como ex-alunos, entendem como é estar perdido na faculdade. Então, muito obrigado por isso. A minha parte seria mais, você mencionou que ainda não tinha um site, né? Eu queria saber se eu poderia ajudar a fazer esse site, né, e tudo mais. Eu sei que tem gente aqui que consegue fazer uma coisa muito incrível, então seria ótimo ajudar. Então, queria fazer isso. Com certeza, super bem-vindo. Vamos trocar ideia aí depois. Opa, tá, Você consegue me pingar no Discord, aí a gente troca uma ideia, então. tá bom, depois eu mando uma mensagem lá. Obrigado. Legal, super obrigado. Acho que tem mais 5 minutinhos aí, se alguém tiver mais alguma pergunta. Enquanto acho que não tem nenhuma. Então, acho que é isso. Então, só reforçando, pessoal, muito obrigada aí pelo espaço, pelo tempo de vocês. Acompanha a gente, mesmo que não vá fazer nada, tipo, só acompanhar já ajuda. E tamo junto. Temos perguntas. Cadê? Vamos ver. Tem pergunta? Não sei se tem. Não sei, talvez a pessoa apertou Acho que não. a mãozinha. O que acontece muito, eu vejo acontecer muito aqui com o pessoal do trabalho, é quando vou mandar os emotes, apertando a mãozinha sem querer confundir. Sim, eu pensei isso. Acho que a pessoa foi mandar um emoji. Aí a pessoa nunca Foi vai na querer se mãozinha. enxergar, né? Que cometer esse erro, mas eu já fiz isso direto, então. Legal, então é isso. Obrigado, pessoal. Pessoal, Obrigada, gente. valeu, Obrigada, André. Letícia, valeu, Lud, valeu, Guilherme, Germano, todo mundo, Thiago. Valeu, sextou, pessoal. Vamos trabalhar, Sextou. infelizmente. Sextou, até a tchau, próxima gente. reunião, né? Tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau, pessoal. Obrigado, viu, pelo tempo. Já vou marcar lá na agenda. Tchau, tchau. Pode marcar. Tchau.